Com a palavra, a vereadora Andresa Furini. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, público que acompanha mais essa sessão pelas redes sociais, né? Zé, bem-vindo, de volta a casa, você tem uma simpatia e o povo adora esse seu jeitão brincalhão, esforçado, sempre muito trabalhador, então eu tenho certeza que não é um eterno suplente, é só um até breve. Tá? Ricardo, parabéns, viu, pela sua luta, pela experiência, pela sua humildade aqui em falar que está aprendendo com a gente. Eu estou há 9 anos aprendendo. Cada dia a gente descobre uma coisa nova. E acaba sendo fascinante isso, né? A gente aprender a melhor forma de servir um povo. Eu ouvi a fala do vereador Marcos e acho importante eu reforçar sobre isso, né? Desde o começo do ano, Marcos, eu tenho falado em relação à fisioterapia aqui no município. Por quê? Porque realmente acabou fisioterapia para todos, que era aquele projeto que atendia depois do almoço. Mais de 50 pessoas ficaram sem atendimento. Infelizmente, isso acaba deixando a fila cada vez maior e um prejuízo para a nossa população. Eu não guardei os números que você falou, mas eu vi uma diferencinha entre os atendimentos da Érica e também do Gustavo esse ano, né, se eu não me engano. Com o Gustavo aconteceu uma situação complicada, porque ele precisou se afastar no meio do ano para tratar uns problemas particulares, até psicológicos, que ele teve que enfrentar, por uma questão de uma sindicância, que agora acabou, terminou, foi inocentado, não tem apontamentos em relação a ele. A Érica eu conheço muito pouco, mas o que eu ouço da população é que ela também é muito dedicada. A única coisa que eu lamento em relação à fisioterapia é que eu acho que ela está ficando num segundo plano. Muitas vezes, nós do município, a gente faz parcerias importantíssimas com as nossas entidades, tipo a Claretiana, a ABADEF, que tem prestado um ótimo serviço. Mas isso não quer dizer que a gente pode deixar o que é do município. Vou te dar um exemplo, aparelhos lá encaixotados, aparelho de 15 mil há anos. Isso não vem dessa gestão agora. Na gestão passada não se montavam os aparelhos. Lá falta equipamento para os fisioterapeutas, sim. A situação, muitas vezes, por falta de ventilação, por ferramenta, lá é extremamente complicado. Mas, mesmo assim, a população elogia demais o atendimento deles. Primeiro, porque ficou um lugar centralizado, então é de fácil acesso para o povo, né? E também eu acredito que pelo desempenho deles. Na intenção de ajudar, eu, inclusive, indiquei a minha emenda impositiva. Eu não lembro se são 60 mil, mas vai para a fisioterapia do município, porque a gente tem que investir no que é nosso. Claro que a gente precisa das entidades, mas sempre para completar aquilo que o município não dá conta e não terceirizar as nossas responsabilidades, né? Então, em relação à fisioterapia, era isso que eu queria falar. Vou pegar um outro gancho na sua palavra, que você falou também em relação à psiquiatria, ao CAPS. Marcos, eu tenho recebido as mesmas reclamações que você. Nós vimos um menor aí de 18 anos, não sei se estava sendo atendido ou não, não é isso que eu estou falando, mas a gente precisa ampliar esse atendimento psicológico, através de psiquiatra, através de psicólogo. É que o Boy, eu não lembro se foi o Boy ou o Santana falou também, depois dessa pandemia, a nossa população está doente, as pessoas elas estão cada dia mais intolerantes. Isso vai gerando uma violência, vai gerando outras doenças, e a gente sabe que a prevenção é muito importante. Eu lembro do Cima, no mandato passado, ele como vereador, o tanto que ele lutou em relação à prevenção do suicídio. Então, eu acredito que é muito importante a gente valorizar o trabalho de cada um nessa casa e dar sequência nele. Então, essa reclamação e esse pedido que você colocou aqui para a administração, eu faço coro, eu também quero estar aqui pedindo maiores atenção
para o nosso CAPS, para ter mais psiquiatra, para ter mais psicólogos, porque a nossa população ainda está doente com essa questão de pandemia. É muita gente com crise de ansiedade, é muita gente com medo, traumas. A gente vê de tudo. Eu, com todo mundo aqui, né, representante do povo, eu tenho certeza que a hora que você senta num churrasquinho de família, ou a hora que você está num mercado, numa farmácia, você encontra alguém, a pessoa ainda não conseguiu voltar ao normal. E a gente vai precisar de ajuda para voltar a esse normal. Tem dia que eu falo, meu Deus do céu, será que dá para pôr sertralina lá na caixa d'água na minha casa? Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade. E a gente precisa dessa ajuda, e eu sei que o município tem como fazer mais isso para a população. Então, parabéns pela sua fala. Uma outra situação que eu queria falar, e falo de uma forma muito triste, que a gente viu na noite de ontem, mais uma mulher aqui no município, né, assassinada. Sabe? É muito triste ver isso. Eu anotei alguns dados aqui, porque eu falei, gente, até quando, né? Porque parecia que eram coisas que a gente via só na televisão. Já aconteceu outros casos no nosso município, mas isso agora ele está com uma frequência maior, né? E não é só em Batatais, isso tem sido geral. O Brasil, ele é o 5º país no ranking em homicídio de mulheres. A cada 6 horas e meia, uma mulher é brutalmente morta. E isso a gente não vai ver só no noticiário. Isso a gente vê nos nossos grupos de WhatsApp, num bairro da nossa cidade. Então, é muito importante, eu sei que a Procuradoria das Mulheres, a vereadora Marilda, a autora da Procuradoria, né, tem feito um trabalho junto com a Bela, com a Capitão Cláudia, fazendo o melhor, que a gente precisa intensificar mais isso. Sabe? E principalmente, a gente precisa abrir um diálogo com essas mulheres, porque eu fiquei pensando lá na minha casa, será que essa mulher chegou a procurar a polícia? Será que ela registrou um boletim de ocorrência? Falou que estava sendo ameaçada? Então, é muito importante as mulheres que estão ouvindo a minha fala procurar uma ajuda, seja uma amiga, seja um familiar, seja uma polícia. Sabe, a gente não pode ver isso chegar ao ponto que chegou. Às vezes a gente pensa, né, de um companheiro que conviveu e não aceitou o fim de um relacionamento. Poxa, mas ele não vai chegar até esse ponto. Vai, porque as estatísticas e os dados mostram isso, que as mulheres têm sido cada vez mais violentadas. Isso não é só fisicamente, não, é psicologicamente também. Sabe, as mulheres têm se reprimido, é assédio moral, é estupro. E, infelizmente, a gente ainda tem que lutar contra a cultura que a mulher sempre tem a culpa. Ah, é porque ela estava bêbada. Ah, é porque a roupa que ela usou pediu isso. A vítima nunca tem culpa. E é muito triste ver isso no nosso município. Eu tenho certeza que eu estou falando em relação às mulheres, mas essa é uma luta de todos os homens também. Porque eu sei que aqui tem pai, tem irmão, ninguém quer ver um amigo numa situação dessa. Então, a gente tem muita coisa para discutir no nosso município. Só não dá para continuar vendo essas mulheres sendo mortas, vendo um menino de 18 anos tirando a vida e não saber até que tipo de até que ponto ele conseguiu um tratamento para sair dessa situação. Então, eu acho que nós, e eu me incluo nisso, eu não estou falando para os outros, eu estou falando para fazer parte, nós temos obrigação de fazer mais pela nossa população. Não vou extrapolar o tempo, presidente. Obrigada.